Letícia, mulher, como é que tá a tua priminha? Mulher, tá bem. Acho que ela nem entende direito o que aconteceu com a coleguinha dela. Como é que um cara vem lá não sei da onde, entra na nossa comunidade e faz uma baixaria dessa? Também não entendo isso. Eles devem achar que é mais fácil fazer essas coisas por aqui e nada acontecer. Mas acabou sendo preso, graças a Deus. Mas basta pagar uma multa e voltar pro país dele como se nada tivesse acontecido. Mulher, a gente passa por cada coisa, viu? É assédio de véi gringo, é policial agredindo jovem, é falta de saneamento. Por que acontecem essas coisas por aqui? Porque no morro tudo é difícil e logo ali do lado todo mundo vive bem. Começa agora mais um episódio do podcast Vozes, com a radionovela Alto da Paz. Tema de hoje, direito à moradia. Amiga, vamos pra praia. Passar um tempinho, bora? Boa ideia, mulher. Mas primeiro deixa eu arrumar minhas coisas. Vai arrumar as coisas também? Eu já tô com tudo aqui. Tô pronto faz tempo. E se eu não quisesse ir? Eu ia só. Pois espera aí. Corre, mulher, que lá vem um ônibus. Ô motorista, espera a gente. Olha, mulher, o tanto de prédio chique que tem por aqui. Quanto é que deve custar morar num canto desse, hein? Mulher, faço nem ideia, mas deve ser caro, viu? A minha tia agora é empregada de uma mulher que mora desses prédios. Dia desse veio dizer que o cachorro da mulher tinha psicólogo. Tu acredita? E nem posto de saúde a gente tem perto de casa. É uma baixaria um negócio desse. Para falar sobre o tema direito à moradia, convidamos Adriana Jerônimo, co-vereadora da Mandata Nossa Cara. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A primeira pergunta é: todo mundo tem direito a uma casa? Existem critérios para dizer quem pode ter e quem não pode ter moradia? Não são todas as pessoas realmente que têm direito a uma moradia, acesso a uma casa, e existem critérios estabelecidos socialmente, economicamente, inclusive racialmente, para que as pessoas consigam acessar uma moradia e obter uma casa. Inclusive, esse tema é importantíssimo, e aí existe uma arquiteta urbanista, o nome dela é Tainá de Paula, que ela estuda a lei de terras no Brasil, e aí, racialmente, né? E aí, somente 1% de negros no país tem direito à terra. E essa porcentagem ela é assustadora porque ela dá conta de demonstrar como o nosso país ele é desigual. E ele tem produzido cidade para uma massa, né, que é uma massa rica, que é uma massa de classe média alta e ricos. Então, no nosso país, a pauta de acesso à casa e acesso à moradia, ela é um produto para ricos. A gente teve, é óbvio, políticas habitacionais que fizeram com que uma parte, né, das pessoas socialmente excluídas acessassem uma moradia, mas ela nunca vai ser suficiente devido ao grande déficit que a gente tem de acesso à moradia. E aí, depois da Copa do Mundo, esse déficit ele aumentou ainda mais, porque o próprio poder público tirou casas de pessoas e, por exemplo, o caso da minha comunidade, que passou pela obra do VLT, já são mais de 10 anos que a obra iniciou e até hoje essas famílias nunca foram reassentadas. Então, o próprio Estado reproduz essa lógica de tirar a moradia das pessoas, né? E aí tira a dignidade, essas famílias ficam dependentes do aluguel social do próprio governo, e o governo gera um ônus horrível, porque depois de 7 anos pagando aluguel social, eles já poderiam ter construído um empreendimento completo
só com os recursos que saíram dos cofres públicos para pagar aluguel social. Ou seja, casa, moradia no Brasil ainda é produto de luxo, não é para todos. Fazia tempo que eu não tomava banho de mar, viu? Ainda bem que tu me chamou. Ei, moça, dá um dia pra mim comprar uma marmita. Tenho nem pra mim. Mulher, deixa de ser grossa. Toma, moço, eu só tenho isso daqui. Deus te abençoe e lhe dê tudo em dobro. Se faltar dinheiro pra água de coco, nem me peça, viu? Mulher, pelo amor de Deus, o pobre do moço. Sabe Deus quando comeu hoje? É mesmo. Com fome ninguém fica bem. Por isso que eu tô assim. Às vezes eu fico pensando, tem gente que mora na rua e a gente fica reclamando da vida. Tem gente que nem tem casa e a gente acha normal. Normal seria que todo mundo tivesse direito a uma casa boa. A minha é pequena, mas pelo menos eu tenho. Pois é, tomara que o moço consiga comprar a marmita dele. Uma questão muito importante para ser discutida é a situação dos moradores de rua em Fortaleza. Adriana, você pode falar um pouco sobre os números desse tema? Existem instituições para acolher essas pessoas? Esse perfil, né, da população em situação de rua, historicamente é muito esquecido, sempre colocado de lado, né, pelas gestões aqui em Fortaleza. E, assim, pelos dados que eu consigo acessar, o último censo que deu conta de falar da população em situação de rua, ele aconteceu em 2007, salvo engano. E ele dava conta, na época, de cadastrados, né, mais de 1.700 pessoas em situação de rua. É óbvio que esse dado ele está completamente defasado. A gente viveu pós-2007 várias situações, né? A gente viveu, inclusive, nesse último período dos últimos 10 anos, um crescimento absurdo da população em situação de rua em Fortaleza. A gente viu o centro da cidade ficar lotado de população em situação de rua, então esse número é crescente. E ainda existe um outro agravante. E as crianças em situação de rua, elas nunca são computadas nesses cadastros. Então, a gente não tem dados produzidos sobre as crianças que vivem em situação de rua. Isso é muito grave, porque essas crianças estão completamente desassistidas dos seus direitos básicos, né? E a casa, uma moradia, é um direito básico, garantido inclusive na Constituição. Aí agora, com a pandemia, essa situação piorou ainda mais, a gente teve um aprofundamento dessas crises que estourou ocupações no país todo, né? Exatamente porque as famílias não tinham mais como pagar aluguel social. Ou ocuparam terrenos que não estavam cumprindo sua função social, ou viraram aí mais uma pessoa que habita na rua, né? Então, essa situação precisa ter aí um investimento prioritário do poder público para resolver. O executivo não enfrenta essa pauta, né? E aí a gente tem várias organizações, né, que pautam essa demanda. Eu conheço aqui em Fortaleza o Pequeno Nazareno, a própria Pastoral do Povo da Rua, que historicamente acompanha essa pauta, mas eles são organização da sociedade civil, eles não são o executivo, não são o poder público, né? Então, eles estão sempre nesse papel de denúncia, mas também de muita articulação para conseguir pautar as demandas desse público. Se por um lado, várias pessoas não possuem moradia, por outro, um número pequeno de pessoas vivem em mansões de luxo. Uma questão que acontece muito em Fortaleza é a chamada especulação imobiliária. Você poderia explicar um pouquinho sobre esse conceito? A especulação imobiliária é engraçado porque
Essa palavra eu sempre escuto desde muito criança, né? Morando em uma ocupação, eu sempre vi a minha mãe dizendo: minha filha, parece que vai passar uma obra aqui. Minha filha, estão querendo tomar a nossa terra, né? Morando num lugar tão central da cidade. Então, desde pequena, eu sempre fiquei muito atenta a isso. Mas, para dar um exemplo prático sobre a especulação imobiliária, é a gente pensar em um grande lote de terra, num lugar central da cidade, ou subconstruído, com uma casa abandonada, por exemplo, ou só um terreno mesmo, que é murado e que o proprietário dessa terra está esperando essa terra ficar supervalorizada para nela construir algo comercial, algo que dê lucro, algo que alimente essa sociedade que a gente tem, que é capitalista e que só vive em cima do lucro e da exploração, né? Então, o mercado caminha de mãos dadas com o executivo. Então, eles determinam para onde a cidade tem que crescer, aonde a terra precisa ser mais cara e aonde eles podem especular mais para obter mais lucro no futuro, inclusive para os seus descendentes. Então, Fortaleza, essa cidade super desigual, aonde eles lotearam as periferias nas regionais 5, nas regionais 6, onde estão as periferias e onde estão os bairros mais pobres, inclusive com menor IDH, e constroem, fortalece a Regional 2, onde tem os bairros mais nobres, onde as pessoas vivem essa cidade com seus direitos todos garantidos, né? Se você anda na Regional 2, você vai passar pelo Meireles, você vai passar pela Aldeota, onde a cidade pulsa. Lá tem diversas oportunidades. É óbvio que na Regional 2 a gente também tem periferias, mas elas vivem na pele todos os dias essa ameaça real de serem removidas para que a especulação imobiliária venha, construa seus shoppings, construam seus estacionamentos e lucrem em cima desse corte que eles fazem quando removem famílias inteiras para construir os seus empreendimentos. Então, eles não ligam para a história de luta daquele território, eles não ligam para o histórico, inclusive familiar, de amigos, de trabalho, que tudo é construído nas redondezas, né? Eles nos querem nos grandes condomínios do Minha Casa Minha Vida, sem nenhuma necessidade habitacional garantida, sem acesso à saúde, sem acesso à escola, porque o centro foi construído para os ricos e não para nós, né? É triste, mas a gente tem esperança, né? Os movimentos de moradia, os movimentos de luta pelo direito à cidade, nos últimos 10 anos, ganharam uma dimensão muito importante na cidade. Ou seja, a gente precisa ter essa esperança, e essa esperança que é ativa, que nos encaminha para a luta, porque esse processo deles é histórico, mas a nossa luta também é histórica. Essa cidade, quem construiu foi a classe trabalhadora, foram as mulheres negras, né, que estavam trabalhando enquanto eles estavam querendo tomar nossa terra. Então, a nossa esperança, ela é massa porque ela é ação. E a gente não desanima diante dos poderosos, não. A nossa luta é mais poderosa que eles, né? Adriana, muito obrigada por sua participação em nosso podcast. Termina aqui mais uma edição do podcast Vozes, com a radionovela Alto da Paz.